Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o Al Hilal, um dos times mais ricos do mundo, tem interesse na contratação de Riquelme Felipe? Uma página que cobre o Palmeiras assegurou que o atacante de 18 anos de idade, que pertence ao Verdão, interessa ao clube saudita. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, representante do jogador. O Diogo assegurou que essa informação é mentirosa. Não houve proposta, sondagem, nem qualquer contato. E mais, ele contou que o pai do jogador chegou a ver a notícia nas redes sociais e também quis buscar informações. Não existe absolutamente interesse nenhum. O único clube que recentemente entrou em contato para buscar informações foi o Copenhagen, da Dinamarca. Esse clube mandou uma carta de interesse, querendo entender as condições para um eventual negócio, ainda sem proposta oficial. Riquelme é tratado como uma das maiores promessas da base do Palmeiras, embora ainda com poucas oportunidades no time principal. Recentemente teve seu contrato prorrogado até 2029. Saideira sobre o Verdão: Abel Ferreira não pretende liberar o goleiro Everton, alvo do Bahia. Mas o Palmeiras quer ouvir o Everton em relação ao seu futuro, para saber se o Verdão oferece ou não uma extensão do contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2027. Quais os valores necessários para a compra de Thiago Almada, meio atacante argentino que fez muito sucesso com a camisa do Botafogo, é titular absoluto da seleção argentina, mas foi colocado à venda nos últimos dias pelo Atlético de Madrid. Flamengo e Palmeiras monitoram com atenção a situação. Primeira informação é de que Thiago Almada está sendo vendido pelo Atlético de Madrid por 20 milhões de euros ou 126 milhões de reais. Menos dinheiro, por exemplo, do que o Cruzeiro está gastando com o Gerson, mas com uma observação importante. O Atlético de Madrid quer esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Jogador bem mais jovem do que o Gerson e de enorme potencial. Uma coisa que pode pesar contra é seu salário. Ele ganha na casa dos 3 milhões de reais mensais com a camisa do Atlético de Madrid. Cifras não pagas nem por Palmeiras, nem por Flamengo. Não há nenhum jogador desses dois grandes clubes do futebol brasileiro recebendo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Chegaram a especular Thiago Almada no Grêmio. Posso descartar qualquer possibilidade de acordo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Tricolor Gaúcho e essa pessoa assegurou que as cifras não condizem com a realidade financeira do clube. Imaginar Thiago Almada sendo comprado pelo Cruzeiro, com o Matheus Pereira em vias de renovar seu contrato e Gerson sendo comprado, não me parece fazer bastante sentido. O que eu posso contar é que Thiago Almada no futebol brasileiro seria sinônimo de sucesso, até porque ele tem muita bola e já mostrou que é capaz de jogar em alto nível no Brasil. Você gostaria de Thiago Almada por aqui? Use o espaço para comentário e registre sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fabinho Mancha, torcedor do Palmeiras e membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. O Palmeiras está contratando o Julian Milan, uruguaio do Nacional do Uruguai. Nunca havia ouvido falar sobre o tema. Julian Milan. Nunca tinha ouvido falar. Deixa eu buscar mais informações. Julian Milan, 27 anos de idade, colombiano. Joga como zagueiro, 46 jogos, 4 gols e 3 assistências. Bastante gol, bastante participação em gol por um zagueiro, né? Foi comprado por 490 mil euros. Deixa eu só trazer uma atualização sobre Palmeiras e busca por zagueiro, Fabinho. O Palmeiras fez, no fim do ano passado, um contato com o staff do Joaquim para entender as condições do negócio. E havia sido marcada para 7 de janeiro uma reunião entre os representantes do Joaquim e o pessoal do Palmeiras para tentar avançar nas tratativas com o Tigres. Você vai lembrar do Joaquim, que surge muito bem no Cuiabá, vai para o Santos e é vendido para o Tigres. Essa reunião no dia 7 não aconteceu entre o representante do Joaquim e o pessoal do Palmeiras. Isso porque o Paris FC, que não é o Paris Saint-Germain, um outro clube chamado Paris FC, entrou na parada, mandou uma carta de intenções e pretende fechar o negócio o mais rápido possível. O Cruzeiro também havia demonstrado interesse em contratar o Joaquim, mas especialmente com a possibilidade mais do que real da permanência do Jonathan Jesus. O Jonathan não foi envolvido na negociação com o Gerson. O Cruzeiro não deve contratar mais um zagueiro. E aí, só para completar, formação de bastidor, né? Estava conversando com uma pessoa que trabalha com o Joaquim, e essa pessoa me contou que o Paris FC comandado desde o ano de 24 pela família mais rica da França. Uma família cujas propriedades estão todas associadas a marcas muito famosas
na França. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu vou passar o nome da família e também quais são as empresas que certamente vocês conhecem de posse dessa família. Paris FC, quer ver? Ó? Peraí. Ah, não, tá na matéria do blog. Fiz uma matéria no blog e estava explicando essa história. Essa família, ela possui... Estou abrindo a matéria rapidinho aqui e já vou contar para vocês. Peraí. Ó, a família Arnault, tá? Mais rica da França e dona do conglomerado de grifes Louis Vuitton, Dior, Moet e Chandon, tá? Então, curiosidades. Quando vocês forem falar sobre o futebol francês, saibam que tem o Paris Saint-Germain e o Paris FC. O Paris FC passou a ter como donos esses bilionários enfim. Chita Verde. Nicola, como está a reportagem do João Paulo Sampaio? Deixa eu falar uma coisa sobre o João Paulo Sampaio, que envolve o João Paulo Sampaio, né? Uma dessas páginas do Palmeiras nas redes sociais, de palmeirenses nas redes sociais, informou que o Al Hilal tem a intenção de contratar o Riquelme Felipe. Cara, eu não sei, talvez eu seja azarado, mas quase tudo que essa pessoa ligada, que esse palmeirense das redes sociais escreve, nada se confirma. Mas, enfim, deve ser um azar meu, que eu só vejo as notícias que não batem. E ele disse que o Riquelme Felipe fazia parte dos planos do Al Hilal e que poderia pintar negociação. O que eu fiz? Entrei em contato com o Diogo Silva, o empresário do Riquelme Felipe. Para o empresário seria espetacular dizer, não, cara, tá rolando, se dá visibilidade para o Riquelme Felipe, que é uma joia, mas ainda não explodiu no Palmeiras. E ele falou, Nicola, absoluta mentira, tem nada a ver essa história. Inclusive o pai do jogador e o próprio jogador já vieram me perguntar se tinha alguma coisa. Posso assegurar que não tem nada. Falei, beleza, e tem alguma coisa de outro clube? Aí o Diogo Silva, que é da Web Soccer, me contou que o Copenhagen, da Dinamarca, entrou em contato com uma carta de intenção. Falei, mas o que é uma carta de intenção? É um documento em que você manifesta o interesse e pede que o clube que detém os direitos do jogador responda quais seriam as cifras necessárias para a negociação avançar. E está nesse estágio, tá? Então, o Copenhagen entrou em contato com uma carta de intenção, nada relacionado ao Al Hilal. Beleza? Quero contar agora que o Palmeiras encaminhou a saída de um atleta que não vingou no ano passado. O Palmeiras gastou bem mal com o reforço. Você vai lembrar dos 703 milhões de reais investidos em 12 contratações. Um dos piores negócios, Mikael, adquirido junto ao Houston Dynamo na oportunidade de 30 milhões de reais. O problema é que a moeda estrangeira se valorizou e hoje a negociação do Mikael já ficou na casa dos 35 milhões de reais. Ele termina o ano como reserva e o Palmeiras busca interessados em comprá-lo. Não há proposta de compra, o que surgiu foi uma oferta de empréstimo do Inter Miami, equipe dos Estados Unidos onde joga o Lionel Messi. Esse empréstimo foi apresentado e agradou ao Palmeiras. Inter Miami e Palmeiras discutem termos do negócio. O Palmeiras gostaria de colocar uma obrigação de compra caso metas fossem batidas. O Inter Miami prefere que seja uma opção de compra e se essa história avançar, existe a possibilidade de o Mikael nem fazer parte da reapresentação do elenco marcada para a noite desse domingo. Os jogadores se apresentam de noite para entrarem em jejum e iniciarem exames médicos na segunda-feira. Com a camisa alviverde, o Mikael jogou 28 partidas e uma assistência, não marcou gols. Muito queimado com o torcedor alviverde. A saideira em relação ao Verdão, Marlon Freitas desembarca nesse domingo para se juntar ao restante do elenco na preparação para a temporada de 2026. Preciso falar agora sobre um alvo de Palmeiras e Atlético Mineiro que deve parar na Juventus da Itália. Eu me refiro a Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade. Ele pertence ao West Ham e vive os últimos 6 meses do seu contrato. A Juventus há bastante tempo namora a possibilidade de contratar o Guido e, de acordo com a imprensa italiana, nas últimas horas a Juve procurou os representantes do atleta para tentar um pré-contrato. A conversa avançou e agora a intenção é convencer o West Ham a liberar o Guido Rodrigues de forma antecipada para que ele se torne reforço ainda nessa janela de janeiro. Guido, que jogou apenas 6 partidas com a camisa do West Ham na atual temporada, não entra em campo desde 20 de dezembro. Dos últimos 4 jogos da equipe inglesa, nem sequer saiu do banco de reservas. E Joaquim, ex-zagueiro do Santos, interessa a 2 clubes brasileiros e a uma equipe francesa. Os interessados por aqui são Palmeiras e Cruzeiro, que já entraram em contato com o staff do jogador. O problema é que o Paris FC é hoje
o grande favorito à contratação do defensor, que vive fase espetacular com a camisa do Tigres. Até por isso, a equipe mexicana nem aceita conversar por menos do que 9 milhões de dólares. O salário dele por lá é de 1 milhão de reais por mês, livre de impostos. Até por isso, apesar do interesse do Palmeiras e do Cruzeiro, é mais fácil imaginá-lo se transferindo para a França. Nas últimas horas, o Paris FC entrou em contato com representantes do atleta pedindo uma documentação oficial para que possa apresentar a proposta de compra. Só para lembrar que o Tigres havia o comprado do Santos por 11 milhões de dólares, 7 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 4 milhões de dólares pelo perdão de uma dívida relacionada a Soteldo. Joaquim havia ido muito bem no Cuiabá, foi ótimo no Santos e vai melhor ainda com a camisa do Tigres no México. Cruzeiro talvez nem precise de zagueiro se o Jonathan Jesus não for negociado. Já em relação ao Palmeiras, a busca alviverde por um defensor é antiga e houve frustração nas negociações com o Nino, com o Vitão e agora com o Joaquim, que está mais para jogar na França. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.